Olá, seja bem-vindo ao programa Câmara Entrevista. O nosso assunto de hoje é uma doença que tem atingido principalmente a população da China, mas que já preocupa o mundo todo. É o novo coronavírus. Para falar sobre isso, convidamos um médico que é alergista e imunologista. Vamos assistir. Doutor, o que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus que infecta seres humanos de uma forma simples, como resfriado, um quadro gripal simples. E existe o coronavírus resultante de mutação de animais para seres humanos. Tá? Esse coronavírus, chamado novo coronavírus 2019, é uma mutação provavelmente de morcego e um animal, que é um réptil, para humanos. Tá? Tem uma semelhança genética de 99% com esse animal. E quando o coronavírus de um animal dá o pulo do gato para infectar um humano e daí para infectar outros humanos, tem-se uma epidemia, porque o ser humano não conhece esse vírus, ele é mutante, ele tem capacidade de infectar sem que o nosso sistema tenha imunidade prévia. Né? Então ele faz uma infecção importante e ele se espalha de maneira importante. O SARS, em 2003, o epicentro foi Hong Kong, também foi no coronavírus. Ele infectou mais ou menos 4 mil pessoas, com uma mortalidade alta de 20%. Morreram 700 e poucas pessoas. Aí, se você perguntar para mim, esse coronavírus é pior que o SARS? Em valores relativos, não, porque o número de pessoas indo a óbito é 2% e não 20%, né? Mas em termos de número de pessoas afetadas, é muito pior. Então, assim, e em números absolutos de pessoas que já morreram, é maior que o SARS, né? Porque ele atingiu muito mais pessoas. Só domingo, ontem, dia 9 de fevereiro, 97 pessoas foram a óbito e houveram 3 mil novos casos registrados, fora a subnotificação dos casos não registrados, porque não era grave, não procurou atendimento médico ou não fez exames. Doutor, quais são os principais sintomas desta doença? Então, esse novo coronavírus, ele dá sintomas essencialmente pulmonares. Então, ele cursa com tosse, cursa com febre, mas tem relatado casos sem febre, então febre em si não é necessariamente presente, então febre, tosse, e acaba evoluindo com um quadro de falta de ar. Diferente de vírus comum, ele não dá tanto sintoma respiratório alto, não dá tanto corizes, espios, obstrução nasal, e também não dá muito sintoma gastrointestinal como vômitos e diarreia. E é justamente o grau de comprometimento pulmonar que leva a pessoa a procurar um atendimento médico. Lembrar que outros vírus também dão falta de ar, né? Crise de asma dá falta de ar, tem rinovírus que dá uma crise de chio e dá falta de ar. Então, assim, existem muitos outros vírus que também fazem esses sintomas, e aí cabe ao serviço médico identificar qual é o vírus. Lembrar que 2 casos suspeitos no Paraná de coronavírus eram influenza B, que é o nosso velho conhecido, né? Então, influenza B também dá falta de ar, também dá febre, também dá tosse. Então, a probabilidade hoje de coronavírus é muito pequena, né? Sobretudo porque estamos no verão, né? E o calor está nos protegendo do coronavírus, né? E sabe-se que à medida que o verão for chegando na China, naturalmente os casos vão diminuindo, e à medida que o outono chega no Brasil, todos os casos de vírus vão começar a aumentar. Então, a influenza vai aumentar, muito provavelmente, em algum grau, nós vamos ser contemplados pelo coronavírus, em algum grau. Doutor, com as mortes que essa doença tem causado, principalmente lá na China, pode-se considerá-la uma doença grave? Não sabemos ainda como que o coronavírus vai chegar no Brasil, qual vai ser o impacto. Todos os países têm lidado com isolamento de casos suspeitos, como foi o caso do avião que trouxe os brasileiros de Wuhan, né? Então, o segredo é esse: detectou, isolamento 14 dias, não tem infecção, libera para a integração. Em Foz do Iguaçu, a comunidade chinesa tem agido dessa maneira. Então, todos que vêm da China, eles se auto-isolam nos seus apartamentos, nas suas casas, por 14 dias, para somente então começar a circular na comunidade. Então, isso é importante, porque isso acaba protegendo a todos.
Doutor, em crianças e idosos, ela pode ser considerada mais preocupante? Então, 20% dos pacientes confirmados com o coronavírus na China evoluíram para uma forma grave e desses 2% do volume total foram óbito. E os que foram óbito foram idosos e pessoas com doenças crônicas, por exemplo, bronquite crônica, diabetes, cirrose, HIV, entre muitas outras, câncer, etc. Que são doenças que já debilitam o sistema imune, tornando ele menos apto a combater o coronavírus. Não houve, até final de janeiro, nenhum relato de óbito em criança, né? E houve só um relato de óbito em adolescente. Então, os adultos jovens têm tido uma resposta imunológica bem superior, com menos riscos. Essa doença tem tratamento? Então, diferente do influenza vírus, né, que todo inverno é o nosso grande vilão, ele tem vacina que previne, né, e nos pacientes não vacinados que contraem a doença, tem uma segunda chance, que é o Tamiflu, que é o Oseltamivir, que é eficaz em matar esse vírus, né. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, em média, 20 a 25 mil pessoas vão a óbito toda a estação de influenza vírus, e os dados mostram que 85% desses pacientes poderia se ter evitado o óbito com vacina, né. Então, a gente olha para o coronavírus e parece que esquece que o influenza vírus é múltiplas vezes pior. Então, o coronavírus não tem vacina, apesar de que os esforços são rápidos. Já se decifrou o genoma do vírus, já se identificou áreas que bloqueadas pode inativar esse vírus, já se está fazendo estudos animais de vacinas, e é uma questão de vários meses, talvez um ano, para ter uma vacina contra esse vírus, se for necessário. Existe uma preocupação, porque assim, nesse verão nós estamos protegidos pelo clima. O vírus não gosta de verão, é ruim, porque é ambiente aberto, é ar circulando, né? E à medida que chega o outono e inverno, os vírus em geral, eles aumentam a incidência e aí começam as doenças respiratórias. Então, quem puder vacinar para gripe, vacine, né? Ela é gratuita na rede pública. Para as faixas etárias não contempladas, pode haver busca espontânea. Diminuindo a incidência de vírus de influenza, você libera o sistema de saúde para atender os casos graves de coronavírus, se isso vier a acontecer, não sobrecarregando com os dois vírus. Doutor, aqui no Brasil já é necessário que as pessoas tenham alguma atenção com essa doença? As pessoas já devem se cuidar? Meu filho mora em Hong Kong, eu estive na China agora e eu saí de lá antes de começar o surto, né? Mas lá existe uma etiqueta. Se eu estou com qualquer vírus, eu coloco máscara, é a etiqueta deles, né? Então, eu vou fazer de tudo para prevenir eu transmitir esse vírus pela minha respiração, pelo meu espirro e pela minha tosse, né? Nós aqui não chegamos a esse ponto, né, porque não existe ainda nenhum caso confirmado de coronavírus no nosso meio, estamos bastante tranquilos. Mas existe uma etiqueta, de uma forma geral, para quem está doente, né? Então, se eu estou doente e eu tenho alguém vulnerável na minha casa, um idoso, alguém com doença crônica, eu doente vou colocar máscara sim, enquanto eu estiver nos mesmos ambientes dessa pessoa, e álcool nas mãos. Lembrar que 20% de transmissão do vírus é pela respiração, quando eu tosse e espirro no ar. 80% é a mão, as coisas que eu vou tocando. Então, eu, por etiqueta, vou proteger as pessoas que estão no meu convívio. E outra etiqueta é nunca tossir ou espirrar na mão, porque daí eu transmito o vírus, e nunca tossir e espirrar no ar, porque eu libero essas gotículas com carga viral alta no ambiente. Eu sempre vou espirrar e tossir, por exemplo, na manga, que aí o vírus não vai para a mão, não vai para o ar, e eu diminuo a transmissão viral. Então, nós devemos ter etiqueta para quem está doente, e para quem quer evitar a exposição ao vírus, deixar os ambientes arejados. Foz do Iguaçu tem uma característica que ela se comporta no verão como no inverno. Eu fecho os ambientes. O ar não circula. Então, várias pessoas em sala de aula ficam respirando o mesmo ar sem renovação. Uma tossida pode contaminar várias pessoas. Então, Foz do Iguaçu, janela semi-aberta, com ar ligado para circular o ar, né? E álcool nas mãos, lavagem frequente de mãos. Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística, pode estar mais propensa à chegada do coronavírus? Sem dúvida
Vale lembrar a etiqueta chinesa, onde eles estão se autoconfinando por 2 semanas para não, em havendo coronavírus, eles não contaminam outras pessoas. E só depois de 14 dias eles estão frequentando a comunidade. Mas sim, existem os turistas que vêm e sim, isso pode causar um caso. Estamos todos atentos, estamos todos preparados para, se houver uma suspeita, coletar material adequado, colocar em isolamento e já comunicar às autoridades. Doutor, se constatados os sintomas semelhantes ao coronavírus, o que é que a pessoa deve fazer? Tem que lembrar que, primeiro, tem uma enormidade de vírus que dá tosse e falta de ar, e que não tem nada a ver com coronavírus. E o segundo ponto, eu só pego, a principal causa de pegar coronavírus é ter ido para a China, eu ir para o lugar que o vírus está circulando e voltar. Assim eu posso estar infectado. Ou ter tido contato com alguém que acabou de vir da China. Ok? Então, assim, se eu não tive contato com alguém que veio da China e se eu não fui para a China, a probabilidade de eu ter coronavírus é extremamente pequena. Okay? Então, é muito provável que aquela minha tosse, minha falta de ar seja por um vírus comum, como já foi comprovado em outros casos suspeitos. Muito bem, o nosso programa está chegando ao fim. Para rever o nosso conteúdo, acesse o site www.fozdoiguaçu.pr.leg.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.